Boa noite. É, Gostaria de estar aí cumprimentando a todos, né? E hoje eu quero estar compartilhando aí, né? Um ensino, né? A gente vai estar vendo aí, né, os crivos, né, que o cristão deve vencer da mesma forma que nosso Supremo Mestre Jesus Cristo venceu, né? Estou aguardando aí, né, a participação da nossa Sérgio Almeida, que por sinal acaba de entrar. Boa noite, João Almeida. Boa noite, professor Thaí. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo? Que bom. Bom, vamos estar daqui a pouquinho, né? Vendo aí mais um ensino. Mas antes, Nós estamos iniciando agora, né, uma noite de evolução, né, de sim, ensino, né, de revelares para vocês, né, dentro daquilo que nós temos aprendido e temos absorvido no nosso amado professor Acra, né, sim, sim. por meio da palavra. E uma boa noite a todos. Eu estou vendo aqui, professor Thaí, que já tem pessoas aqui, né? Tem Uhum, Adam Newton, 1971. O nome dele é Yeshua. Sim, verdade. isso aí. Ah, Tem bom, também, ó, a Dayana, tá falando com você, professor tá aí, tá dando oi. E Adam Newton também. uhum. Todos aqui que estão entrando agora, né? Nos cumprimentando, uma boa noite. Espero que venhamos a evoluir juntos, né? Nessa Mas noite. antes de iniciarmos, né, mais uma noite aí de evolução, vamos estar cantando? Uhum. Muito tempo já passei o sistema na religião, mas acordei, alarguei minha visão, minha consciência para me desmistificar a compreensão da ciência quântica. A filosofia, a sabedoria. Yo, 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 yo. A Sofia me fez ver que Deus é bem maior do que diz a tradição.
longe da religião. Vou mostrar pra você que Deus não é só isso não. Ele é dual, ele é o bem e o mal. Quando o diabo entrou no jardim, não foi culpa do querubim que dormiu, que cochilou. Foi Deus quem pôs ele ali pra fazer crivo no homem, que escolheu ser lobisomem, que escolheu toda a maldade. Assim caminha a humanidade. Yo, 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 yo. A filosofia, a filosofia, a sabedoria, oh nana, oh nana, a sabedoria, oh nana, oh nana. Quando o diabo entrou no jardim, não foi culpa do querubim que dormiu, que cochilou. Foi Deus quem pôs ele ali pra fazer crivo no homem, que escolheu ser lobisomem, que escolheu toda a maldade. Assim caminha a humanidade. Yo, 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 yo. A filosofia, a filosofia, a sabedoria, oh nana, oh nana, a sabedoria, oh nana, oh nana, a sabedoria. Esse é um dos regs, né, do nosso frater Antônio da Bahia. E o Boston Sun falou assim: linda canção, amigo, sabedoria. Isso aí, Boston Sun. Legal. Isso aí. Bom, vamos, né, iniciar então nosso estudo, né, nossa reflexão aí. Então, eu gostaria de estar compartilhando Delta Crivos, né? Delta Crivos, que o nosso Supremo Mestre foi submetido e venceu, né? E todo cristão verdadeiro deve também vencer estes 3 crivos, né? Com a ajuda do nosso Supremo Mestre, que hoje habita em nós através do Espírito Santo, né? Bom, eu gostaria de estar fazendo compartilhamento de tela com vocês, né? Então, temos aí, né? Eu preparei alguns slides para a gente tá vendo aí essa temática. Opa, desculpa. Bom, deixa eu afastar um pouco aqui. Então, bom, temos aí o primeiro crivo, né, que é o crivo do ego, que ele está dividido em 2 partes, né? Temos tanto o crivo do deserto, que marca o início do ministério, da missão do nosso Supremo Mestre, né?
Vemos essa passagem em Mateus 4 e Lucas 4. E também dentro, né, deste primeiro crivo, temos aí o crivo do jardim, né, que marca o término da missão, né, do nosso Supremo Mestre. Quando ele está prestes a ser capturado e preso. Então, após o batismo, quando vemos em Mateus 4, Lucas 4, como vemos, né, em Mateus 4, Lucas 4, nosso Supremo Mestre foi conduzido até o deserto pelo Espírito Santo para ser crivado no terceiro poder, né? No ter, após jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Mas ao ser tentado a transformar pedras em pães, declarou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Criador. Então, dando um andamento, né? A gente vai ter depois o crivo do ser aí, né? Nessa segunda tentação, nosso Supremo Mestre é levado até o pináculo do templo. E é tentado com o Salmo privilegista, né, 91, ou 90, no caso da Bíblia Católica. Mas ele revidou, né, dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a gente tem depois o crivo ou a tentação do poder, né? Por fim, nosso Supremo Mestre foi tentado com o oferecimento de todo o reino material, mas em troca deveria adorar o Senhor da matéria. Então ele declarou: arreda, Satanás, pois somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, com isso, né, nosso Supremo Mestre, ele vence o crivo do deserto. Eu quero que vocês fiquem à vontade, né? Se alguém tiver alguma dúvida, nossa Sérgio Almeida vai estar auxiliando. Sim. Bom, Podem ficar à vontade para perguntar. Aí, como eu havia dito, né, depois do crivo do deserto, que marcou o início da missão do nosso Supremo Mestre, temos agora, né, o crivo do jardim. Como vemos nas passagens de Mateus 26 e Lucas 22, que marcou o final, né, da sua missão e o início do seu martírio, que foi o grande sofrimento, a grande aflição, onde seu lado sextra clama: afasta de mim esse cálice. Mas o seu lado dextra declara: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Né? Não, minha. Enquanto ele ora. Bom, passado aí o primeiro crivo, né, que é o crivo do ego, agora temos aí, deixa eu focalizar aqui e procurar não balançar muito, né? Temos aí o segundo crivo, né? Onde nosso Supremo Mestre ele vai estar instituindo, né, uma família espiritual e ele vai estar dando exemplo no sentido, né, de deixar claro para a família física dele, né, para os seus familiares de sangue, que a verdadeira família dele são aqueles, né,
que fazem a vontade do Criador. Então, vamos ver aí em Mateus 10 e 12, né? Capítulos 10 e 12, Marcos 3 e Lucas, capítulos 8 e 10. Nosso Supremo Mestre, lá no verso de Mateus 10, 25, quando diz: se chamaram Beelzebu ou Lúcifer ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, aqui nosso Supremo Mestre se coloca como pai de uma família, né, uma família espiritual, e os seus discípulos que estão com ele, né, são seus filhos, irmãos entre si, né? Então entendemos que a família espiritual está sendo instituída e que Jesus, né, Jesus, Yeshua, Yahshua, Hamashia, né, se apresenta como o Pai e seus discípulos como seus filhos, 72, né, como a gente vê no Evangelho de Lucas, conforme Lucas 10, e irmãos entre si, né, no caso aí os discípulos. Após ter passado, né, pelo crivo do deserto, vemos também que por causa da religião havia contendas e divisão entre os familiares, no caso aí família física, né? Por quê? Quando Jesus, quando Yeshua, Yahshua, comissiona, né, seus discípulos para levarem a mensagem do Evangelho nas cidades onde estavam as ovelhas perdidas da casa de Israel, ao anunciarem essa mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade, haveria, né, contendas e divisão. Por quê? Porque parte dos familiares não aceitariam, né, o anúncio do Evangelho, preferindo permanecer no contexto, né, de sistema religioso, ao passo que membros da família aceitariam a pregação do Evangelho. Mas isso faria com que acontecesse essas contendas e divisão entre os familiares. E aqui, então, esses que deveriam amar, esses que aceitaram a mensagem, né, no caso, o anúncio do Evangelho, deveriam amar mais a Cristo, mais a verdade, do que a seus próprios familiares, né? Uhum. Vemos ainda em Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 8, que o nosso Supremo Mestre criva sua própria família física, né, seus familiares de sangue, dizendo que sua mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem os seus ensinos e desejam o que ele deseja, né? Sim. Com isso ele ignora, né, a sua família física, sua família de sangue. Mas em Marcos, capítulo 3, nos versos 20 e 21, temos o entendimento do porquê seus familiares queriam falar em particular com ele, né? Com nosso mestre. E foram ignorados. Eles achavam que Jesus, Yeshua, Yahshua, estava fora de si,
e queriam prendê-lo. Estavam preocupados, pois ele não estava nem conseguindo se alimentar direito, né? Porque por onde ele ia, né? Ele estava sempre cercado de multidões, né? E claro, isso o impedia de se alimentar, de descansar. Mas o que era mais importante, né, para o nosso Supremo Mestre era cumprir a sua missão. E mesmo que seus familiares estivessem preocupados com ele, né, preocupados com a sua saúde, com a alimentação, com o descanso, na tentativa de prendê-lo para preservá-lo, acabariam comprometendo, no caso, né, a missão do nosso mestre, né? Isso impediria que o nosso mestre prosseguisse com a sua missão. Por isso, ele acaba ignorando a sua família física e continua ensinando a multidão. Por fim, temos o terceiro crivo, que foi o crivo do templo. Ao fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, nosso Supremo Mestre vai até o templo para confrontar a liderança religiosa, como vemos em Mateus capítulos 21 e 22. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, Yahshua, né? O Criador em carne tanto confrontou quanto foi confrontado pela liderança religiosa, que ficou envergonhada. Então, né, Jesus confrontou após ter sido questionado quanto à sua autoridade, né, a liderança religiosa questionou, né, nosso mestre. Com que autoridade você faz essas coisas? Que coisas? Jesus, quando entrou em Jerusalém, né, e chegou no templo, ele viu que estava acontecendo comércio, né, compra e vendas no pátio do templo. Então, ele chegou derrubando a mesa dos cambistas, né, expulsando os vendedores, né, do pátio do templo. Então veio, né, a liderança irada, né, querendo tirar satisfação e pergunta com que autoridade faz essas coisas. Então, Jesus confronta a liderança respondendo com outra pergunta, né? Eu vou responder com que autoridade faço essas coisas apenas se vocês me responderem. O batismo de João era dos céus ou era dos homens? Ainda que a liderança religiosa soubesse a resposta, preferiram dizer que não sabiam para não se comprometerem, né? Então, como a liderança optou por não responder, então também Jesus disse, também não digo, né, com qual autoridade faço essas coisas. Então aqui foi um momento onde Jesus confronta a liderança e por causa disso ele vai passar agora por três crivos, né? Três questionamentos que o intuito era que ele se incriminasse, né? Falando algo que o comprometesse. Primeiro, Jesus foi confrontado em relação ao tributo, né? Ele foi questionado se deveria ou não pagar tributo a César. E, dependendo da resposta, naquele momento ele já poderia ter sido preso. Mas Jesus disse
que não só deveríamos pagar tributo, mas deveríamos também fazer a vontade do Criador. Quando ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, como temos aprendido de forma equivocada, essa passagem nada tem a ver com dízimos e ofertas. Quando ele diz dai a Deus o que é de Deus, ele se referia, né, a cumprir a vontade do Criador, né? Sendo uma pessoa do bem, exercitando o amor, né? Vivendo a prática da verdade. Então é nesse sentido que devemos dar a Deus o que é de Deus, né? Depois, né, de ter sido questionado em relação aí ao tributo, novamente Jesus foi questionado, confrontado em relação à ressurreição. Agora, né, ele é questionado por saduceus. A princípio, né, em relação ao tributo, quem questionou foram os fariseus, e agora os saduceus estão, né, questionando, confrontando em relação à ressurreição. Então, essa passagem encontra-se dos versos 23 ao 33, né, do capítulo 22. E vemos que, ao ser questionado em relação à ressurreição, Jesus, nosso Criador em carne, ensinou que que na ressurreição não haverá marido e esposa, pois não haverá mais dualidade, né? Então, o questionamento aqui tem a ver com com 7 irmãos, né? E o primeiro irmão, ele se casa e ele morre sem suscitar herdeiro. E aí sua esposa acaba se casando com o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo irmão. Todos morrem, né, sem deixar herdeiro. E depois morre também a mulher, né? Então, Jesus é questionado, né, em relação a com quem essa mulher ficaria após a ressurreição, né? Visto que ela foi casada com os 7 irmãos. Então ele revela aqui, né, que na ressurreição não haverá marido e esposa, porque não haverá mais dualidade, né? Não haverá mais o bem e o mal, como conhecemos neste mundo crivo show de Truman, né? Por fim, por fim não. Depois dele ter sido, né, confrontado em relação à questão do tributo e à questão da ressurreição, mais uma vez ele é confrontado agora por um perito da Bíblia, né, um mestre da lei, em relação ao grande mandamento, né? Então o mestre pergunta para ele qual é o grande mandamento. E ele ensina que o grande mandamento é amar o Criador acima de todas as coisas. Contudo, isso só seria possível se amássemos também o nosso próximo. Porque aquele que diz que ama Deus, o Criador, e não ama seu próximo, é mentiroso. Por fim, nosso Supremo Mestre confrontou novamente a liderança, né? Perguntando de quem o Messias era filho, né? Então, esse crivo do templo começa com Jesus, Yeshua e Yahshua, nosso Criador em carne, confrontando, né,
com o questionamento sobre o batismo de João. E aí ele é confrontado em relação ao tributo, à ressurreição e a questão do grande mandamento. E agora ele encerra confrontando, né, a liderança com o seguinte questionamento: de quem o Messias era filho? E aí vemos lá na passagem, né, de 41 a 46 do capítulo 22 de Mateus, que Jesus questiona a liderança, que responde que o Messias é filho de Davi. Mas Jesus ensina que, além de ser filho de Davi, o Messias é o próprio Criador encarnado, né? Então, assim ele encerra, né, esse terceiro crivo, e tanto ao confrontar quanto ao ser confrontado, né, nosso mestre ele obtém a vitória sobre o crivo e se quisermos ser reconhecidos como cristãos verdadeiros, também nós precisamos obter vitória sobre esses delta crivos. Então, era essa reflexão professor, que eu gostaria de maravilhosa a estar reflexão, deixando, viu? né, para É, os Naters e Source. é, aqui o Boston fala, né? Uhum. Verídico, verídico. O Ronaldo também, dá olá. A Daisy Coutinho, incrível esse ensino, esse estudo. A Rita também. Rita está falando aqui. Verdade, temos que amar o próximo. Carlão, muito bom, frater. E você também, se quer fazer alguma pergunta, a hora é essa, né, professor? É isso aí. Se quiser colocar alguma colocação, né, o que vocês absorveram do ensino, vamos aproveitar esse momento, o professor está aqui, né? E Mário Sérgio Dantes está falando, muito bom. Verdade, Mário. Isso mesmo, muito bom evoluir, né? Solange Aparecida está assinando. Bem-vindos a todos. Vamos continuar aí. Tem mais alguma canção aí, professor? Estava pensando, né, em cantar novamente a, a canção aí que é, Olha o que o Carlão está falando. Ó. hum, Assim como nosso mestre foi crivado, nós seremos. exatamente, De fato. exatamente. E Seremos crivados no terceiro poder. é dessa forma que o Criador, né, vai identificar Isso. aqueles que são do bem, filhos de Abel, e aqueles que são do mal, filhos de Caim, né? E como vemos na primeira carta de João, se eu não me engano, no capítulo 4, né? João vai fazer menção dos filhos de Abel e dos filhos de Caim. Então, todos passarão pelo crivo, e aqueles que forem aprovados serão reconhecidos como filhos de Abel e terão o privilégio de existir, né, na eternidade, na imatéria paraíso, né? E aqueles que foram reprovados, né, como filhos de Caim,
serão lançados no lago de fogo, que é a inexistência, né? Tem mais uma pergunta aqui, professor. Pergunta de Tarsis. Ele vai nos crivar através da matéria, é isso? É o que ele, assim, é o que mais acontece, né? Uhum. Constantemente, né? Estamos sendo crivados aí através da matéria, né? Mas não apenas através da matéria, né? Como vimos, é necessário que a gente se posicione também em relação aos nossos familiares, né? Claro, é importante que desejemos, né, que nossos familiares possam enxergar essa verdade coerente da forma como nós estamos enxergando, né? Uhum. Mas se eles se recusarem a enxergar, preferirem permanecer no contexto de alienação, né, prisão mental, a qual o sistema religioso impõe, vamos dizer assim, né? Uhum. Então temos que fazer uma escolha entre permanecermos ao lado deles, né, seguindo os passos deles, ou nos posicionarmos em relação à verdade. Ou irmos E, na contramão, né? e isso, infelizmente, vai acabar, né, gerando contendas, divisões, né? Mas como vimos também, né, no capítulo 10 de Mateus, nosso Supremo Mestre, ele institui uma família espiritual, na qual ele se coloca como pai, né? E aqueles que aceitam e vivem a prática da verdade, do amor, se tornam filhos espirituais, né? Irmãos entre si. Então, tá certo que tá certo que temos aí, né, apego à família física de sangue, né? Nós temos assim um amor para com os nossos familiares, mas se eles optarem, né, por permanecerem afastados da verdade, não podemos obrigá-los a enxergar aquilo que nós enxergamos, né? Mas a partir do momento que despertamos para a verdade, para a coerência, somos introduzidos na nova família espiritual. Uhum. Então, isso quer dizer que, ainda que tenhamos, né, que nos posicionar de forma contrária a nossos familiares, não ficaremos desamparados. Que bom. Teremos aí, né, o apoio um dos outros nessa família espiritual. Professor, você tem outra música para tocar enquanto o pessoal faz mais perguntas? Elabora mais perguntas aí, que o professor vai tocar uma música e a gente continua em seguida com mais Eu pensei, perguntas. eu pensei em tocar novamente, né, a música da nossa Sor Rosângela de Itabuna, Muito linda. Itabuna, Bahia. Aprovado. Vamos lá. Façam suas perguntas. Quando ele terminar de tocar, a gente vai ver a pergunta de vocês.
Na mão direita te garante a sabedoria. Disso Salomão entendia. Mantenha o equilíbrio, o evoluído não tem medo. Quem é ex é amigo de Deus. Quem é ex é amigo de Deus. O sábio sabe fazer boas escolhas. É uma pessoa de bem. Fala sempre a verdade, mas é sempre confrontado. Mas o Criador está do seu lado. Mas o Criador está do seu lado. Esses tolos vão ser rehologramados. Se você vencer o crivo, vai chegar lá. Esses tolos vão ser rehologramados. Se você vencer o crivo, vai chegar lá. Porque ele é justo quando vier em sua nave. Tudo vai julgar. Então a sabedoria dirá: feito está, feito está. Porque ele é justo quando vier em sua nave. Tudo vai julgar. Então a sabedoria dirá: feito está, feito está. Muito bom. José Luiz está acenando. Edna Ribeiro acenando. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, viu? Rosângela está aqui assistindo. Tem um comentário aqui. Uma pergunta. Rita Correia Leal, professor. Eu moro vizinho de um filho que não saiu do sistema. Eu sou muito crivada com isso, sofro muito. Será que meu filho vai entender? Eu explico, ele não me ouve. O que devo fazer? Essa é a Posso pergunta? falar? Pode? Posso falar alguma? Rita, eu diria que você não deve fazer. Você deve esperar uma oportunidade e você aí vai entrando com a verdade para que seu filho possa absorver alguma coisa, porque a questão da verdade ela não é imposta. As coisas precisam fluir, ele precisa ter uma abertura para que você entre com o alimento, né? Uma brechinha.
né? Nós temos que aproveitar as brechas, né? A própria palavra diz, aproveitar as oportunidades. Se não tem E, oportunidade, você não deve forçar a barra, porque pode ser que ele não queira mais ser receptivo, né? Então, só vai aguardando, né? As circunstâncias aparecerem, né? E aí você, na medida que ele se abrir, você aí entra com a palavra, né, professor? Rita, como eu havia dito, né? Uhum. ah, Faça, né? Isso que João Almeida está sugerindo, contudo, deseje Sim, que surjam oportunidades, sim, sim, aberturas para que você possa falar, né? ah, na medida que vão surgindo dúvidas, questionamentos. E mais importante de tudo, ah, mais do que anunciarmos essa verdade coerente, precisamos demonstrar na prática, né, que de fato despertamos, né, para para essa para essa verdade, ah, sendo de fato pessoas do bem, né? É importante que nossos familiares eles percebam diferença no nosso proceder, para que eles também desejem, ah, assim, experimentar, né, na vida deles, isso que estamos experimentando. é interessante. Olha, eu achei interessante também um comentário de Carlão. Penso que temos que preservar o bom relacionamento com cada um deles, pois eles também vêm nos privar. O amor vence o medo. Assim evoluímos e vamos brilhar para que eles possam ver, né? Então, Ótimo. a gente precisa o quê? Brilhar para que eles vejam alguma coisa diferente em nós, né? Paulo fala o Sim. quê? Vós sois cartas vivas, conhecida e lida por todos os homens. Então nós Uhum. temos que ter essas cartas, né, que Sim. vamos expressar o Criador, para que o nosso brilho ele alcance pessoas, né? Com o nosso viver, né, com as nossas práticas do bem, né, diárias, as pessoas vão ver algo diferente e vão ser atraídas. Muitas vezes você Sim. não vai nem precisar falar nada, né, mas elas vão ser atraídas pelo bem, pelo seu bom proceder, né? Exatamente. Aí agora, tem outra pergunta aqui. É, Bottom Sun. Não, é Bottom Sun não, é outra aqui, ó. Cetimorfio. Às vezes, uma tonelada cai sobre nossa cabeça. Por que isso? É o crivo, né? O crivo. Como vemos, né, como vemos na carta de Tiago, no capítulo 1, né? Ah, esse, esse crivo, ele é necessário para a evolução da nossa consciência. Sim, Quanto mais crivados e perseverando, persistindo, sim, mais evoluímos e mais nos aproximamos do Criador. exatamente. Dá tempo, pessoal, de vocês perguntarem, tá bom?
A Rita tá agradecendo, hein? Obrigada, professor. Eu fico calada. Porque se eu falar, vai ficar pior. Aí teve alguém que perguntou como melhorar nos sofrimentos, né? E, ó, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ah, não, Silvia está falando exatamente como nos melhora os sofrimentos. É verdade. Edilson tá dando boa noite. Jocelyn Martins, né, tá chegando aí também. E aí, toca mais uma? Vamos mais uma? Vamos de Hebreus 10? Rosângela, hã? Fala. Rosângela chegou aqui agora. Rosângela, Uhum. Vamos de Hebreus 10. Não deixemos de congregar. já tem que perguntar, hein? Vamos? Não, eu tô falando com eles que ainda é tempo de fazer perguntas. Guardemos firmes na confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se Vamos ver aqui mais participações. Silvia está falando, só pude entrar agora, mas quero deixar minha gratidão para a reunião aqui. Me sinto menos só. A ideia é justamente essa, né? Fazer companhia a vocês. Companhia. Ângelo Alves. Boa noite, sou de Barra Mansa. Bem-vindo, Ângelo de Barra Mansa. Rita Correia fala assim, o crivo nos faz evoluir. Eu sou muito crivada, mas sou grata ao Criador por tudo.
O Bottom Sam está fazendo uma pergunta aqui, mas eu peço que ele faça essa pergunta e envie ao professor Akel em vídeo, tá bom? Para que ele responda, porque vai ser uma pergunta. Pode mandar aqui pelo direct do Instagram mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. A Rita está elogiando aqui a música, né? Muito boa. E ainda há tempo de vocês enviarem participações. Professor, temos muito tempo ainda? Quanto tempo mais ou menos? Temos 10 minutos. Temos 10 minutos para a sua pergunta, tá ok? E aí, toca mais uma? Amor horizontal, vamos? Bruno! Muitos levantam as mãos para adorar, e quando estendem as mãos para ofertar, ou apontam as mãos, ou apontam as mãos, ou apontam as mãos para julgar. Nós estendemos as mãos para amar. Nós estendemos as mãos para ajudar. Nós estendemos as mãos para perdoar. Se for para apontar, se for para apontar, se for para apontar, que seja pra mim. Nós estendemos as mãos para amar. Nós estendemos as mãos para ajudar. Nós estendemos as mãos para perdoar. Se for para apontar, se for para apontar, se for para apontar, que seja pra mim. Muito bom, maravilha, hein? E o pessoal tá gostando. Gente, olha, para adquirir a Bíblia Original Codex, como eu posso fazer? Professor, tá aí. Se eu quiser adquirir. Precisamos acessar o portal, né? E lá haverá as instruções necessárias para a aquisição da Bíblia, né? ex.tv.br. Estaremos caindo em 10, 9, 8. Gente, Abraço, gente. Beijo na consciência.